Olá, mais uma vez, turma. Então, a gente vai continuar esse conteúdo a respeito da histologia. Então, eu tinha parado exatamente nos tecidos conjuntivos, falei sobre o tecido epitelial, disse para vocês que os tecidos epiteliais ele têm algumas características específicas, como, por exemplo, as células muito justapostas, fazendo com que o tecido não tivesse mais uma possibilidade grande de apresentar uma substância intercelular entre as células que se tornam vizinhas e não tem vasos sanguíneos chegando nele. Então, por isso que ele sempre vai ser nutrido de acordo com a chegada do sangue de um tecido subjacente. Dos grupos de tecidos epiteliais, eu falei sobre o tecido epitelial de revestimento e o epitelial glandular. O epitelial de revestimento, ele depende da sua classificação em termos da estrutura de sua célula e da quantidade de camadas de células que ele apresenta. Então, por exemplo, você tem alguns tecidos que apresentam uma camada só, ele vai ser chamado de simples. Se ele tiver mais de uma camada de célula, a gente vai chamar de estratificado. Tá? Uma camada simples, mais de uma estratificada. Se ele tiver célula achatadinha, pavimentoso, se ele tiver o formato de um dado, tá? Um cubo, então a gente vai chamar de cúbico. As células de transição, que variam muito em termos de aspecto, e o prismático é aquela mais alta do que larga e profunda, com aspecto de coluna. Então, a gente falou a respeito dos tecidos epiteliais glandulares, aqueles que apresentam capacidade de produção de substâncias, produção e secreção. Todas produzem, mas produzir e secretar é uma função glandular. Então, a gente analisou os tipos de glândulas, endócrinas, exócrinas, mistas, os tipos de secreção, mucosa, serose mista, e a localização de alguns desses tecidos e alguns exemplos de glândulas. Então, para hoje, a gente vai analisar os tecidos conjuntivos, que eu já havia falado para vocês a respeito dessa composição dos tecidos conjuntivos. Então, vamos analisar aqui a respeito desse grupo de tecidos. Só um minuto. Dos tecidos conjuntivos, então, a gente vai ver aí na tela o tecido conjuntivo na histologia. A gente tem 3 tipos de tecidos conjuntivos. Então, tecidos conjuntivos, agora sim. Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo de propriedades especiais e tecido conjuntivo de consistência rígida. Então, a gente tem 3 grupos, não 3 tipos, 3 grupos de tecidos conjuntivos. O terceiro aqui do início é tecido conjuntivo, tá, turma? Então, para a gente analisar e diferenciar cada uma dessas funções, então, eu já comentei no finalzinho da aula passada a respeito do significado desse conjuntivo. Significa isso, formar um conjunto. Tá? Para que forme um conjunto, é necessário que os tecidos vizinhos eles fiquem ligados entre si. Então, quem é que vai preencher esse espaço? Quem é que vai permitir essa ligação para formar o conjunto? A gente vai chamar de tecido conjuntivo. Então, a gente tem um tecido conjuntivo propriamente dito. Por que esse nome? Porque ele tem a própria função do tecido conjuntivo. Aquela que é mais clara para ele, que define o nome desse conjunto. Desse conjunto de tecidos. Então, tecido conjuntivo propriamente dito, ele apresenta a função propriamente dita. Ou seja, aquela função de unir, ligar, preencher e ocupar espaços não preenchidos por outro tecido. Os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, a gente vai ver quais são eles, e os de consistência rígida, que também a gente tem uma noção de quais são, é o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso. Mas, no geral, independente do tipo, a gente tem algumas características marcantes, né, que normalmente, numa avaliação, se compara muito entre as características do tecido conjuntivo com as características do tecido epitelial. Uma delas era o seguinte, no tecido epitelial, as células são justapostas. Sabe o que seria isso? Muito justa, não deixa espaço. E, portanto, não há possibilidade de ter tanta substância extracelular ou intercelular. Extra fora da célula ou inter entre as células. No caso de um tecido conjuntivo, de outra forma, a gente vai ter uma grande quantidade de material extracelular
e uma diversidade muito grande de tipos de células. A gente vai ver alguns exemplos dela daqui a pouco, fibroblastos, mastócitos, monócitos, etc. Essa matriz extracelular, esse material extracelular, que a gente chama de matriz extracelular, ela é constituída por dois grupos de estruturas, o que a gente chama de substância fundamental amorfa e o conjunto de fibras do tecido. Então, é fibra e substância. É o que compunha, basicamente, os tecidos conjuntivos de uma forma geral. O que varia é a quantidade de substância, os tipos de células e a quantidade de tipos de fibras do tecido conjuntivo. Bom, então, funções gerais. A função geral que um tecido conjuntivo vai desempenhar é aquela justamente definida de acordo com o seu nome, que é a possibilidade de preencher espaços, de unir órgãos, de ligar órgãos. Quando se trata da função de sustentação, eu estou falando basicamente daquele que apresenta função esquelética, função de rigidez e resistência, que é o tecido ósseo e o tecido cartilaginoso, ou seja, os tecidos conjuntivos de consistência rígida. Defesa e nutrição, aqui já é uma coisa muito especial, portanto, ele faz parte do grupo dos tecidos conjuntivos de propriedades especiais. Então, vamos analisar cada um deles. Tecido conjuntivo propriamente dito. A gente tem a classificação de acordo com a proporção de fibras e matriz. Fibras colágenas, elásticas e reticulares. Tá? São 3 tipos de fibras que a gente vai encontrar no tecido conjuntivo. De acordo com a quantidade de cada uma delas e o tipo que está em maior abundância, a gente vai definir basicamente o tipo de tecido conjuntivo propriamente dito. Então, a gente tem aqui, ó, tecido conjuntivo propriamente dito frouxo, e a gente tem o chamado denso não modelado e o denso modelado. São 3 tipos de tecidos conjuntivos propriamente dito. Tá? Então, o grupo mais variado dos tecidos que a gente vai analisar é esse daqui, é o tecido conjuntivo. Bom, quais são as características de cada um deles? O que eu disse para vocês é o seguinte, que depende da quantidade, da proporção entre matriz, substância fundamental, e proporção de fibras. Então, por que a gente diz que esse tecido é propriamente dito frouxo? Porque a quantidade de fibras que tem, que vai definir uma resistência do tecido, que vai fazer com que eles fiquem bem ligados, bem presos, com dificuldade de movimentação ou com a resistência maior, ele vai ter menos fibras. E se tiver menos fibras, então vai ter um espaço maior para existir a substância e uma variedade maior de tipos celulares. Então ele fica frouxo, ele fica solto, ele fica mais mole. Então essa é a primeira característica, a gente vê a figura daqui a pouco. O tecido denso. Denso já está dizendo que as fibras se compactam um pouco mais. Tá? Elas já estão mais próximas entre si. Na medida em que a proporção de fibras vai aumentando, a proporção de matriz ela vai diminuindo. Certo, gente? Então, por isso que a gente vai dizendo que ele é não modelado. Já tem uma quantidade maior de fibras, mas ainda assim apresenta uma boa quantidade de substância fundamental. O tecido conjuntivo denso modelado é riquíssimo em fibras colágeno. Praticamente não há espaço para a matriz extracelular. Ele vai conferir uma resistência muito grande. No geral, os 3 tecidos estão espalhados pelo corpo, mas o frouxo ele é mais, porque ele vai estar presente entre todos os outros tecidos. O denso não modelado ele vai constituir um componente que a gente vai chamar de derme, certo? Que é a segunda camada da pele. E o denso modelado é aquele que vai dar consistência. Então, quando a gente pega assim o braço e observa assim aquela parte mais consistente, fininha, partindo de um músculo, a gente chama isso de tendão. Certo, gente? Então, tem uma resistência muito grande porque ele vai sofrer uma tração, né? Você faz a contração muscular, no que você faz a contração muscular, ele vai tensionar para a gente aqui o tendão que está prendendo ao osso para fazer os movimentos laterais, posteriores, flexão, extensão, etc. Então, quando se trata de um tecido que tem alta resistência, é um tecido que deve ter bastante colágeno. Então, a proteína de resistência de construção e, ao mesmo tempo, de resistência do corpo. Então, o denso modelado está presente aí, nos tendões e nos ligamentos, que é entre uma articulação e outra, para evitar que os ossos se soltem ou se separem. Bom, os tecidos conjuntivos, propriamente dito, eles podem ser mostrados em figuras, como vocês estão vendo aqui.
certo? Então, aqui o que a gente está percebendo? Essa linha mais longa, mais espessa, ela é a fibra colágena, tá? Ela dá uma resistência muito grande. A gente tem as fibras intermediárias, que são as elásticas, e as bem fininhas, aqui, tudo isso aqui é fininha, chamada de reticular. E observe também que tem uma variedade muito grande de células. Aqui eu tenho fibroblasto, que é a mais abundante, né? Uma célula importante que vai produzir as fibras do tecido conjuntivo. E a matriz extracelular. O que é a matriz extracelular, professor, que eu não estou vendo? Todo o espaço que não é célula fibras. Essa parte mais amarelada aqui do fundo, mais dourada, ela define a substância extracelular, a substância fundamental. Então, a gente tem célula adiposa, a gente tem os plasmócitos, você vai encontrar monócito, macrófagos, tá? Você pode encontrar diferentes tipos de células aqui presentes no tecido, de acordo com a localização desse tecido também, né? Que ele vai variando com o passar dos grupos. Observe agora a diferença entre esse primeiro modelo, o modelo anterior, esse aqui, ó, tá? O espaço entre as fibras, que é maior, mas compare com essa aqui agora. O não modelado, o primeiro modelo, o primeiro esquema, ele já tem uma quantidade maior de fibras. Tá vendo aqui? Ele está vermelhinho aqui, ó. Já tem uma quantidade maior. Como consequência, o espaço para existir a substância fundamental se torna menor. Então, ele vai dar uma compactação maior, vai dar uma resistência maior. Então, a função dele na derme é imprescindível, tá? Para que exerça a função de resistir à tensão que a nossa pele sofre o tempo inteiro. E observe agora o que seria o modelado. Cada pontinho desse aí representa os núcleos ou algumas células. Observe que todo esse emaranhado aqui, tá? Que bem contínuo, bem organizado, eles são as fibras colágenas. Onde é que a gente encontra isso aqui? Por exemplo, para quem gosta de carne bovina, cozida, né? Muitas vezes se cozinha um pedaço da carne e tem um pedaço que é meio esbranquiçado. Não sei se vocês conhecem assim, mas eu conhecia dessa forma. A gente chama de cabelo louro, tá? Que você come, mastiga, parece que ele não acaba nunca. Tá? Porque ele está ali, você vai mastigando e ele vai tendo resistência, que é um elástico. Tá? É uma fibra colágena que está ali. Ali é um tecido, é um tendão, tá, gente? Aquilo ali é um tendão. Como consequência, ele é um tecido denso, modelado. Bom, as células do tecido conjuntivo propriamente dito, vocês encontram fibroblasto, que eu já comentei com vocês, né? Que ele tem a função de formar as fibras elásticas, colágenas e reticulares e também da substância fundamental. Mas também a gente vai encontrar, turma, os mastócitos. Ela vai produzir duas substâncias importantes em qualquer tipo de resposta inflamatória. Uma delas chamada de heparina, tá? Para que quando você tem uma inflamação, o sangue chegue trazendo as células de defesa, tá? Os anticorpos, tá? Todo o mecanismo de defesa vai agir ali. Então ele precisa que passe mais sangue. O vaso dilata, certo, gente? O vaso dilata e vai chegar muito sangue naquele local. O que pode acontecer seria uma espécie de trombose, ou seja, uma coagulação no vaso sanguíneo que está chegando, trazendo sangue com o material defensivo. Então, para que não aconteça isso, tem a heparina. E para que chegue mais sangue, vocês vão encontrar a histamina, que é uma vasodilatadora. Então, por isso que a gente diz que quando você tem uma inflamação, uma alergia, você vai utilizar um antihistamínico, tá? Porque ele age contra a produção de histamina, como consequência vai diminuir a resposta inflamatória. A gente vai encontrar o adipócito, que é do tecido adiposo, é do tecido de gordura, o macrófago, que é uma célula de defesa espalhada pelo corpo, não necessariamente no sangue. Então, você tem a forma de ação dela, de fagocitar, tá? Englobar a célula e digerir, quando ela se converte, ou ela produz uma célula chamada de monócitos, tá? Que vão agir no corpo fazendo processo de fagocitose mais cisto. E a mesenquimatose indiferenciada, gente, essa daí é importantíssima. Porque ela não tem definição de função. Vai depender da necessidade do tecido, certo? Então, se o tecido precisar de tal tipo de célula, então ela se diferencia naquela célula. Se precisar mais de célula de gordura, se diferencia em adipócito.
está com pequena quantidade de fibras colágenas, então se converte aí no fibroblasto. Está precisando de defesa, então ela se converte numa macrófago. Então vai depender da ação e da necessidade do corpo para que ela funcione, para que ela ative, para que ela se diferencie. Certo? Ela ainda não está diferenciada, por isso que a gente tem esse termo aí para ela. E os leucócitos, que são os glóbulos brancos, aqui é um tipo específico que a gente vai encontrar no sangue. Como vai ter um capítulo para sangue, que tudo indica que a gente já esteja em sala de aula para poder analisar esse tecido, então a gente vai deixar as funções e os tipos para depois. Está aqui ó, a figura dos leucócitos, né? Só alguns exemplos para que vocês vão se acostumando já. Neutrófilo, essa primeira célula, o núcleo dela é bem diferentezinho, tá vendo? Trilobulado. O ácido, o acidófilo, que é essa célula daqui, binucleado, o núcleo dela também. O basófilo, que produz as mesmas duas substâncias anteriores, a heparina e a histamina, certo? A gente tem em função da resposta inflamatória. As duas primeiras são fagocitárias, tá? Elas vão fazer a fagocitose. O linfócito, ele é responsável pela produção dos anticorpos, a defesa específica do corpo. Certo? A resposta imunológica do sistema de defesa, aquela que reconhece especificamente um parasita, um vírus, um antígeno. Então, ela vai ser pelos linfócitos, tanto B quanto T. Certo? São dois tipos de linfócitos que a gente vai encontrar. E o monócito, que é aquele que vai fazer o processo de fagocitose. Bom, aí os tecidos conjuntivos de propriedades especiais, a gente vai encontrar aqui o tecido conjuntivo de propriedades especiais, o tecido adiposo, que tem células adiposas, ou seja, adipócitos, né? Que são aquelas que vão acumular gordura. Ela tem a função de reserva de energia, certo? Então, não só de reserva de energia, tá? Quando ela fica na tela subcutânea, que é abaixo da pele, ela tem a função de evitar perda de calor, ou seja, então ela atua no equilíbrio de temperatura também. É um isolante térmico que a gente vai definir para esse tecido. A localização, então a gente tem basicamente dois locais importantes, que é a medula óssea dentro do osso, lá na carne de boi, lá quando você está fazendo aquele pirão, fez o pirão do mocotó, você come tutano. Aquela coisa amarela que sai dentro do osso, e dali é gordura, nada mais que isso. E a tela subcutânea, toda vez que você vai cortar qualquer pele de animal, tem uma camada muito fina, que é a camada da pele, mais abaixo dela, aí varia de acordo com a condição da pessoa ou do organismo. Se você for pegar a carne do porco, ele tem uma camada longa, espessa, então é o que eles chamam de toucinho ou bacon, né? Para quem gosta de falar inglês, é o bacon. Então você tem aí a localização na medula óssea amarela, a medula óssea vermelha vai ser um outro tecido, e a tela subcutânea que a gente vai chamar de hipodérmica. Então aqui, a gente reserva, tá, gente? Funções. Reserva, energética, secundária e retenção de calor. Agora, por que eu coloquei essa interrogação? Lembra que aqui tem uma interrogação, eu coloquei interrogação 1, interrogação 2, interrogação 3 e aqui a gente tem a quarta. A quarta interrogação, eu quero que vocês definam qual é a reserva energética primária, porque ela é secundária. Certo, gente? Então, você tem a secundária, só vai ser utilizada quando a reserva energética primária acabar. Certo? Então, essa daí é o glicogênio ou a glicose que tiver no corpo, todo o açúcar que tiver no corpo, ele vai ser utilizado primeiro, só depois que não tiver tanto mais açúcar que você vai utilizando essa segunda reserva energética, que é a reserva de lipídio, é a reserva de gordura. Tá, turma? Bom, tecido mieloide, a medula óssea vermelha, ela tem células indiferenciadas também, ou seja, é importante isso para formar qualquer tipo de célula sanguínea. As hemácias, que não têm núcleo, mas são originadas a partir de células que têm, nesse caso o tecido mieloide, tá? O tecido hemocitopoético. Você vai encontrar nas extremidades ósseas, por exemplo, os ossos longos, a tíbia, a una, a tíbia, que é o osso da canela, o fêmur, que é o osso da coxa, tá? Nas costelas você vai encontrar, no esternum também você vai encontrar. Elas vão ter a função de produzir as células do tecido sanguíneo. Então, quando uma pessoa tem um problema lá, um problema terrível, chamado leucemia, creio que vocês já ouviram falar, a leucemia
ela é quando você tem uma atividade de multiplicação celular tão intensa e ela não tem função nenhuma. Então, um dos sintomas é a anemia e o segundo sintoma é a infecção generalizada, né? Você não vai produzir os glóbulos brancos nem os glóbulos vermelhos. Como consequência, você vai precisar de um transplante de medula. Ou seja, você vai ter que pegar um grupo de células indiferenciadas e jogar no seu corpo para ver se ela se instala, é reconhecida como própria, e aí faz o processo de produção de células normais. O tecido linfóide, certo? Também é um tecido de propriedade especial, porque ele vai estar relacionado com a defesa corporal e a retenção e a retirada de líquidos intersticiais, ou seja, dos tecidos. A gente vai encontrar os linfonodos, as amígdalas, certo, gente? Que a gente chama de tonsilas, as adenoides, o bácio e o timo. O linfonodo a gente consegue identificar quando você tem qualquer tipo de infecção. Você tem uma infecção de alergia, tá? A gente tem rinite, sofre muito disso. Ficam uns carocinhos mais aqui localizados na garganta. Então, cada carocinho desse aí representa um linfonodo inchado, tá, gente? Ele drenou muito líquido, inchou e acaba ficando dolorido quando a gente acaba tocando nele. Bom, então você tem aí a figura dos adipócitos, duas células importantes, uma célula mostrando dois estágios. A pessoa está magra aqui e a pessoa engordou. Tá? Observe que essas manchinhas amarelinhas são as manchas de gordura acumulada no citoplasma. Ela acumula tanto que preenche praticamente o citoplasma todo. Tá? Essa aqui é uma célula que já acumulou, basicamente ela já está saturada de gordura. Então, uma célula inicial, uma célula que já finalizou o processo de acúmulo. Precisou de energia, essa energia, observe que tem muita mitocôndria, tá vendo? Muita mitocôndria, então ela tem uma função respiratória intensa. Quando precisa de energia, esse lipídio ele é degradado, ele é utilizado, e aí você vai utilizar a fonte de energia secundária. Bom, os tecidos conjuntivos de consistência rígida, a gente tem dois grupos, vou passar rapidinho aqui. Cartilaginoso, que tem esses dois tipos de células, condroblastos, que é quando ela está em atividade extrema, e condrócito, que é quando ela diminui a atividade. Qual é a função dessa célula daqui, do condroblasto? Produzir as cartilagens e a matriz, certo? Para formar o tecido cartilaginoso, que, como consequência, vai ter uma alta resistência, certo? Resistência, que é aquela flexibilidade, você dobra, 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 e ele não quebra. Puxa, é um elástico, né? Tá? Função elástica. E o tecido ósseo, que a gente tem três tipos básicos. O osteoblasto, que é uma célula ativa, que vai fazer o processo de montagem do osso, ou seja, ela vai pegando cálcio, montando uma matriz extracelular rica em cálcio, que é uma característica desse tecido, tá, gente? É rica em matriz extracelular de cálcio, de fosfato de cálcio. Quando essa célulazinha daqui, osteoblasto, diminui a atividade, a gente vai chamar de osteócito. Aí ela é inativa. Ela está lá, mas não tem uma função importante. Só que o osso, né, o tecido ósseo, é um reservatório de cálcio. Então, no momento que você precisar de cálcio para qualquer outra atividade, eu vou precisar de cálcio e eu tenho essa reserva no osso. Então, o que eu devo fazer? Desmontar meu osso e reabsorver esse cálcio, para que ele vá para o sangue e eu utilize mais uma vez. Por isso que a gente precisa sempre repor cálcio. Porque à medida que você vai colocando, não tem, você perde. Tá? Então, quando a pessoa perde demais esse cálcio, o osso ele fica quebradiço, fica frágil, ele fica com poros. Tá? Então, a gente chama de osteoporose. Então, a função do osteoblasto é montar o osso, a função do osteoclasto é desmontar esse osso, ou esse tecido, né? Retirando o cálcio, tornando o osso um pouco mais fragilizado. O tecido ósseo, gente, não é o osso propriamente dito, tá, gente? Isso aqui é um tecido. O osso é um órgão. Qualquer osso que vocês imaginarem é um órgão, porque ele tem outros tecidos para constituir. E durante sua formação, a gente tem uma formação que é chamada de intramembranosa, que é aquela moleira, a criancinha pequenininha, se topa aqui é molinha, tá? Que é uma membrana cobrindo o cérebro, tá? Que é importante para que a criança, durante o parto, ela consiga passar pelo canal de reprodução, que é muito apertado, o canal vaginal, pela bacia, tá, gente? Que é muito apertadinho, então a bacia dilata um pouco e a criança passa. Mas aí a cabeça dela ela vai mudando e ela consegue passar. Geralmente, quando a criança nasce, a cabeça dela fica um pouco tortuosa, depois ela remonta, tá? Ela molda um pouquinho.
Então, essa membrana ela vai sendo ossificada com o passar do tempo, ela vai fechando em todos os sentidos, e aí a gente chama de ossificação intramembranosa. A endocondral é aquela que acontece, por exemplo, nos ossos longos. Você tem já um molde de cartilagem de resistência, mas não tem uma rigidez muito grande. E aí o que é que faz? Vai montando o cálcio durante o período que ele vai crescendo. A cartilagem vai se alongando junto com a epífise, e aí ela vai se ossificando com o passar do tempo. Então aqui eu estou mostrando para vocês, como última ação, o processo de regeneração óssea, um osso quebrado, tá vendo aqui, ó, o osso quebrou, começa uma atividade celular, então que célula que está atuando aqui especificamente? Osteoblasto, que é a célula que monta o tecido. Mas de onde é que está vindo esse cálcio? Ou do sangue, ou o osteoclasto está reabsorvendo em outro lugar, que não vem diretamente da nutrição, tá, gente? Ou ela vem da nutrição para o sangue, para o osso, ou eu pego do próprio osso, reabsorvo e jogo de novo no sangue para ele chegar mais uma vez ao osso. Então, a primeira ação aqui, ó, que eu estou apontando, é do osteoblasto, que ele vai montar o osso, tá? Vou pegar o calcinho que tem ali, vai montando todo. Mas também tem a retirada de cálcio do osso em outra região para remodelar, para montar, para ligar, para fazer o processo de cicatrização. Depois que essa cicatrização é feita, fica um calozinho. Esse esquema não está mostrando, mas geralmente fica um pouco mais elevado. Está aqui, ó, tá? Uma elevaçãozinha. Então, essa elevaçãozinha a gente chama de calo ósseo, indicando que o osso já foi corrigido. Tá, gente? Aqui o sangue, que é a composição, o último tecido conjuntivo de propriedades especiais, que eu esqueci de comentar lá atrás. Então, você tem o plasma, que é a parte líquida do sangue, e você tem os elementos figurados, que são as células hemácias, que constituem grande parte da quantidade de sangue, certo? 47%, ou seja, a gente tem água e hemácias, e distribuído nos outros componentes. Os leucócitos, que é 1%, mais dependente da ação. Se você tiver uma infecção, geralmente isso daí vai aumentar, porque você vai produzir um pouco mais para ter a defesa específica e inespecífica, e as plaquetas que vão atuar no processo de coagulação. Como essas células aqui, a gente vai ter um assunto só para falar de sangue, então eu não vou adentrar demais, a gente vai finalizar observando como é que a gente visualizaria o sangue. Você coloca o sangue, tira uma amostra num tubo de ensaio, no tubo de ensaio que você faz um processo de centrifugação, e aí você vai obter essa parte vermelhinha, glóbulo vermelho. Essa parte branca, água, que é o plasma, certo, gente? Vai ter um bocado de células aí específicas. E aqui, basicamente, entre as duas, você encontraria as células de defesa, são os leucócitos, certo, gente? Então, isso daí é só para a gente demonstrar como é que ficaria o sangue nos seus componentes básicos, hemácias, leucócitos, plaquetas e o plasma, certo? Bom, daí para frente são os tecidos musculares, vai ficar para uma próxima aula, para que ela não fique tão longa igual a primeira, tá, gente? A primeira eu me alonguei bastante, então tentei diminuir um pouquinho mais para não ficar tão intenso, tão extenso e aí cansativo como tudo. Tá, gente? Mais uma vez, agradeço a paciência de vocês. Tomara que vocês sigam o conselho de sempre anotar as informações, certo? De sempre colocar tudo em dia, anotando direitinho no caderno para facilitar o processo lá de aprendizagem, certo? Então, agradeço a vocês a paciência, tchau e até